Governo propõe mais barreiras para a revisão de aposentadorias. É isso mesmo. Projeto de lei em tramitação no Congresso quer limitar a possibilidade do segurado ir à justiça. De que forma você pode ser afetado com essas mudanças? É o que você confere a partir de agora no canal de notícias. Bom, com cerca de 7 mil novas ações contra o INSS na justiça por dia, o governo tem adotado uma série de medidas para limitar a judicialização dos processos previdenciários. Dentre elas está o projeto de lei 6.160 em tramitação no Congresso, que acaba com a gratuidade nos juizados federais especiais. A proposta prevê que os segurados de baixa renda terão acesso à justiça gratuita. Além disso, se aprovada, a lei vai limitar a possibilidade do trabalhador procurar a justiça para conseguir a sua concessão ou revisão de benefício. Segundo o projeto, antes de ir à justiça, é preciso que o segurado faça o requerimento administrativo. A exigência reforça a decisão já tomada pelo STF, no caso o Supremo Tribunal Federal. O problema, segundo especialistas, são as normas que definem o que é prévio requerimento administrativo. De acordo com a proposta, quando o segurado não apresentar todos os documentos necessários em seu pedido de revisão ou concessão, será considerado que ele não fez o requerimento prévio. Caso queira ir à justiça contra o Instituto, assim o pedido judicial poderá ser negado já no início. No caso aí, eles concordam com a situação em que o processo de desjudicialização, mas não de maneira mais cruel, cobrando o segurado, diz a advogada Adriane Bramante. Vamos repetir. A Adriane Bramante disse o seguinte: eu concordo que tem que fazer um processo de desjudicialização, mas não da maneira mais cruel, cobrando do segurado, diz a advogada Adriane Bramante. Uma outra regra que será principal, segundo a Adriane, é de que caso o trabalhador não apresente os documentos solicitados pelo INSS no pedido da revisão ou de concessão, o pedido do benefício será arquivado. Bom, o segurado pode até requerer o direito novamente, mas dará início a um novo processo interno com novos prazos. Com isso, perderá os atrasados. O projeto coloca como condicionante a questão de levar ao conhecimento do INSS todas as provas que possam subsidiar a decisão administrativa, mas o segurado não tem a dimensão do que juntar, afirma o advogado Rômulo Saraiva. Bom, vamos voltar ao projeto e às explicações. Com a intenção de impedir que os segurados procurem a justiça, o governo está propondo novas regras para processos administrativos no INSS. As novas normas já estão nesse projeto de lei, que é o 6.160. Esse mesmo projeto vai limitar você a ter a gratuidade nos juizados especiais federais. Como vai acontecer isso? A partir do momento que você for entrar com o pedido de um processo, vai ter que apresentar uma documentação, inclusive mostrando que você não tem as condições de pagar essas custas judiciais. Então vamos supor que você receba aí 2 salários mínimos ou 3 salários mínimos. Hoje, se você entrar aí com processo na justiça, até 3 salários mínimos, você tem a isenção de pagar as custas judiciais caso você venha a perder a causa. Com esse novo projeto de lei aí que o governo está trazendo, o que vai ocorrer? Para as pessoas que ganham só até um salário mínimo, vão ter essa isenção, mas as outras que tiverem a partir de 2 salários mínimos poderão ter que pagar as custas judiciais. Ou seja, se você tiver algum prejuízo, você vai contra o INSS, vai ter que tentar bater de frente e provar que você tem esse direito, ou se você tiver na dúvida, engolir a seco o que o INSS passar para você. O artigo 4 do projeto de lei 6.660 modifica a Lei 8.213 de 91, que trata sobre os benefícios do INSS. De forma geral, ela reforma o entendimento do STF, Supremo Tribunal Federal, de que o segurado precisa procurar o INSS antes de ir à justiça. Isso a gente já vem falando, todos os vídeos que a gente fala relacionado a pente fino, auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez, a gente já fala isso. Antes de você entrar na justiça, você tem que primeiro fazer o processo administrativo contra o INSS. Se você não fizer isso,
Se esse projeto de lei que está sendo aí, já vai passar, que todo mundo sabe que ele vai passar no Congresso, se você não der entrada no projeto, no seu processo no INSS, assim que você entrar com o processo na Justiça, ele automaticamente vai ser arquivado, porque a primeira prova que o juiz vai pedir é para saber se você pediu aí a sua revisão junto ao INSS, o seu pedido de reconsideração, o seu recurso junto ao INSS. Se você não tiver pedido, é certeza que o seu processo será arquivado. No entanto, diz que quando o segurado não apresentar todos os documentos necessários para a análise do seu benefício, será considerado que ele não fez o requerimento administrativo. O que ocorre nessa situação? Bom, quando você entra com processo de um pedido de requerimento aí dentro do INSS, você está apresentando algumas provas para o INSS que você tem o direito de algum benefício, ou de algum recurso, ou de alguma revisão. E na maioria dos casos, o INSS, o que ele faz? As pessoas que estão, os auditores, eles não prestam bastante atenção em alguns casos, às vezes acontece algum erro, às vezes é muito trabalho. E o que ocorre? O INSS ele faz aquela negativa. O que você tem que fazer? Tentar um recurso. Depois que você tentou o recurso, pode ter negativa novamente. Porque aí vai um outro funcionário que não prestou atenção, não se atendeu, não se atentou aí a situação, te nega de novo. Aí sim você vai entrar com processo na Justiça para conseguir aí tentar o seu objetivo, que é a revisão, a aposentadoria ou o recurso. O que ocorre? Quando você coloca todos os seus documentos no INSS, já está dando provas para o INSS de que ele pode recorrer e ele vai se basear naquelas provas que você deu no processo administrativo para tentar ver se tem algum erro, alguma brecha, para quando vocês se confrontarem na Justiça, ele ter como responder a algum desses seus pedidos, ok? Se for a Justiça, nesse caso aí, poderá perder o processo sob a alegação de que não fez o requerimento ao órgão, ou seja, se você não fizer o pedido de recurso, não der entrada diretamente primeiro no INSS, você pode ter certeza que você vai ter negado o seu pedido ou a sua revisão. Segunda proposta, se o segurado não apresentar os documentos necessários, pedido de revisão ou concessão no INSS será arquivado. O arquivamento ocorrerá quando o trabalhador não apresentar os documentos solicitados pelo INSS, perder o prazo para entregar os documentos que forem pedidos, e nesses casos relacionados aos atrasados, bom, após o arquivamento, o trabalhador tem direito de fazer um novo pedido, mas se você tiver aí perdido o prazo ou não apresentar a documentação, você vai estar começando tudo do zero, ou seja, esse processo pode gerar, no caso, muito prejuízo para você. O valor dos seus atrasados pode ser menor, ou o retroativo são pagos aí dependendo de qual é o tempo. Se começar do zero, se tiver que fazer o seu procedimento todo outra vez, você não vai ter direito aos atrasados. Então você vai ter mais prejuízo. O projeto de lei diz ainda que a concessão ou revisão de aposentadoria vai contar a partir da apresentação da papelada correta. Caso isso seja feito depois da decisão administrativa, você vai ter que fazer toda a documentação e rezar para dar certo. Se tiver errado, você vai ter que começar de novo e só vai começar a valer o seu pagamento e os seus atrasados a partir de quando você apresentou a documentação certa. Hoje funciona da seguinte forma: o segurado pede a concessão de um benefício, revisão de aposentadoria, faz solicitações à distância, pela internet ou pelo telefone. Na internet é possível anexar os documentos que complementem o pedido e prove o seu direito. Só que as exigências do INSS são as seguintes: se considerar que faltaram documentos, o INSS abre um procedimento chamado de exigência, na qual ele solicita a papelada necessária. Os documentos podem ser enviados pela internet ou, nesse caso, seja necessário ser agendado para você aí, segurado, a presença na agência do INSS. Só que o prazo, eles mudam. O prazo de agosto desse ano, o segurado tem um prazo de 75 dias para apresentar documentações solicitadas comprovando seu direito. Caso contrário, o processo será extinto sem análise do instituto, sem a possibilidade de recurso. Nesse caso aí da força-tarefa contra a judicialização, em agosto desse ano, o Executivo e o Judiciário Federal se uniram para criar uma estratégia nacional integrada para a desjudicialização da Previdência Social.
Os motivos são altos índices de processo contra o INSS. A força-tarefa é composta por procuradores federais, juízes federais, defensores públicos federais, representantes do INSS que tentam identificar os motivos que levam os segurados a procurarem a justiça. São cerca de 7 mil novas ações contra o INSS por dia. O INSS responde a aproximadamente 1,6 milhão de processos por ano. As fontes dessa matéria de hoje é o projeto de lei 6.160, advogados Adriano Bramante e Rômulo Saraiva, e a reportagem do site agora.folha.uol. Então, se você aí do outro lado quiser entrar com algum pedido na justiça contra o INSS, primeiro você vai ter que entrar com esse pedido no INSS. Se lá for negado, você já sabe, recurso, negado de novo, aí você entra na justiça. Se você fizer esse processo, tentar pular etapas, você pode ter certeza que você vai ter o seu processo arquivado. Tem dúvida ainda? Deixe seu comentário. Quer saber mais? Se inscreve no canal, clica no sininho para receber nossas notificações, que a gente vai trazer todas as informações para você, ok? Um abraço a todos, fiquem todos com Deus, até o nosso próximo conteúdo. Vem junto!